Neste vídeo, iremos tratar sobre a jurisdição e sobre a estrutura do Poder Judiciário. Daqui para frente, falaremos do processo judicial. Iremos adentrar especificamente na trilogia estrutural do processo, que são os três institutos que fundamentam e estruturam todo o direito processual. Os institutos são a jurisdição, a ação e o processo. Vejamos como estes princípios se comunicam. Para que o Estado exerça a jurisdição, ele precisa ser provocado, e a provocação se dá através do exercício do direito de ação. Mas, para que o Estado exerça a jurisdição resolvendo o conflito, ele precisa do instrumento, que é o processo. O primeiro assunto que trataremos é a jurisdição. Jurisdição pode ser vista como a função do Estado de atuar à vontade concreta do ordenamento jurídico com o fim de obter a justa composição da lide. A jurisdição é o poder de julgar que pertence ao Estado. Este, por delegação, o confere às autoridades judiciais, que são os magistrados, e às autoridades administrativas. A jurisdição existe quando decorrente de preceitos de lei, que assinalam ou determinam os limites dos poderes concedidos. A jurisdição tem suas características próprias, sendo a inércia, que se entende a exigência de que o Estado só exerce a função jurisdicional mediante provocação. Outra característica da jurisdição é a existência de lide. Como regra, a jurisdição é contenciosa, ou seja, pressupõe a existência de um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Para que o Estado juiz exerça a jurisdição, deve ser imparcial, ou seja, não exibir-se de forma tendenciosa para qualquer das partes. Uma outra característica é a substitutividade, na relação triangular do processo, que é autor, réu e Estado juiz. O Estado substitui a vontade do autor, assim como a vontade do réu, para que prevaleça a vontade do ordenamento jurídico. A última característica é a definitividade, onde as decisões jurisdicionais se tornam definitivas. Haverá um momento em que a decisão judicial transitará em julgado. Os princípios da jurisdição são inevitabilidade. Uma vez instaurado o processo, o cumprimento de suas decisões não podem ser evitados pelas partes, sob pena de cumprimento coercitivo. Indelegabilidade, em que o juiz não pode delegar a outrem a função jurisdicional. Esta função pertence ao Estado juiz. Investidura regular. Somente agentes investidos do poder estatal de aplicar ao direito ao caso concreto é que podem exercer a jurisdição. Assim, só pode exercer a jurisdição quem esteja regularmente investido na sua função, ou aquele que passou no concurso e tomou posse, ou foi devidamente nomeado e tomou posse. Inafastabilidade, que está ligado ao princípio de acesso à justiça. Então, aquele que se sentir lesado pode acionar o Poder Judiciário. A classificação da jurisdição é jurisdição voluntária, quando não há lide. Assim, não há ação, mas pedido. Não há processo, mas apenas procedimentos. Não há partes, mas interessados. Por exemplo, divórcio e separação consensual. O outro modo é a jurisdição contenciosa, que é a jurisdição propriamente dita, isto é, a função que o Estado desempenha na pacificação da lide. Uma pergunta que é importante se fazer: se todos os órgãos possuem jurisdição, todos, com exceção de um, que é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O CNJ é um órgão integrante do Poder Judiciário, mas a função dele não é jurisdicional. Sua função é de fiscalização. Vejamos os órgãos que compõem o Poder Judiciário para termos uma visão mais clara da estrutura deste. O Supremo Tribunal Federal, STF, é o órgão máximo do Judiciário brasileiro. Sua principal função é zelar pelo cumprimento da Constituição e dar a palavra final nas questões que envolvem normas constitucionais. Abaixo do STF está o Superior Tribunal de Justiça, STJ, cuja responsabilidade é fazer uma interpretação uniforme da legislação federal. Logo abaixo teremos os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais, para respectivamente ter a Justiça de Direito, também conhecida como Justiça Estadual, e a Justiça Federal. A Justiça Federal Comum pode processar e julgar causas em que a União, autarquias ou empresas públicas federais sejam partes.
A Justiça do Trabalho julga conflitos individuais e coletivos entre trabalhadores e patrões. É composta por ministros que atuam no Tribunal Superior do Trabalho, TST, e por juízes trabalhistas que atuam nos Tribunais Regionais do Trabalho, TRT, e na primeira instância. A Justiça Eleitoral tem como objetivo garantir o direito ao voto direto e sigiloso. A Justiça Militar tem por função processar e julgar os crimes militares. A organização da Justiça Estadual é competência de cada Estado e do Distrito Federal. Nela existem os juízes especiais, cíveis e criminais, em que atuam juízes de direito, primeira instância, e desembargadores, nos tribunais de justiça, que é a segunda instância. A função da Justiça Estadual é processar e julgar qualquer causa que não esteja sujeita à Justiça Federal comum, assim como a do trabalho, eleitoral ou militar. Terminamos o primeiro instituto que fundamenta a estrutura do direito processual. Aguardo vocês no próximo vídeo em que trataremos de ação e processo.